tarde, companheiros e companheiras da Causa Operária TV. A gente está começando o Correspondente Internacional, seu programa de toda quinta-feira às 4 da tarde, falando aí sobre o que acontece ao redor do mundo, né? Sempre com uma análise marxista, anti-imperialista, mostrando aí que a imprensa imperialista esconde, ou pelo menos informações e análises que não são mostradas lá. A gente vai falar bastante sobre a histórica ocupação do Congresso dos Estados Unidos, feita ontem por simpatizantes do Donald Trump, e para falar sobre isso a gente vai contar com a participação muito especial da nossa correspondente em Nova York, a companheira Adriana Machado, que daqui a pouco vai estar aqui com a gente para falar direto dos Estados Unidos sobre isso. Antes, eu gostaria de convidar, como sempre, a todo mundo que está acompanhando o sinal 24 horas da Causa Operária TV a curtir o nosso vídeo, marcar aí o joinha para cima, né, para ajudar a impulsionar o nosso vídeo da Causa Operária TV no ranking do YouTube. Então, você que está assistindo, já dá o seu joinha, curta o vídeo caso você não tenha curtido. Além disso, você também pode comentar à vontade aí no nosso chat, mandar suas dúvidas, sugestões, comentários, críticas, à vontade aí. Se você não for ficar enchendo o saco como um coxinha bolsonarista, tudo bem, a gente pode aceitar aí os comentários. Mas pode mandar brasa aí nos comentários, que daí também ajuda a gente aí no ranqueamento do YouTube. E compartilhe também o nosso vídeo, né? Tem um botãozinho também embaixo aí, compartilhar. Compartilhe em todas as suas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook, Telegram, WhatsApp, e-mail, em grupos, páginas, mensagens privadas para os seus amigos. No WhatsApp você pode fazer uma lista de transmissão, tem mais de 250 pessoas que podem estar na lista de transmissão. Você só joga o link do vídeo lá e já vai mandar para todo mundo aí. Chama todo mundo a assistir, a conhecer a Causa Operária TV. A gente já está chegando a quase 90 mil inscritos no nosso canal, então compartilhe aí. E se você não for inscrito, logicamente inscreva-se no nosso canal, isso daí também vai ajudar a gente a aumentar a nossa visualização. Tem um botãozinho aí embaixo do vídeo, inscreva-se. Do lado desse botão tem um botão onde está escrito Seja Membro, para você se tornar membro da Causa Operária TV por apenas R$ 7,99. É uma contribuição muito importante para a gente, muito significativa, uma contribuição financeira, né, para a gente poder manter aqui os trabalhos na Causa Operária TV, para a gente poder pagar as nossas contas de luz, contas de aluguel aqui, equipamentos, né, já que a gente não é financiado pelos capitalistas, nem mesmo pelo Estado. A gente, ao contrário aí da Globo, né, que mama na teta do governo, a gente não recebe absolutamente nada, e nem de capitalistas, lógico, né, os capitalistas não são nem loucos de financiar a gente, afinal a gente está aí para derrubar eles. A gente é financiado pela classe operária, né? Como uma imprensa operária, realmente a gente está na luta pelos trabalhadores, e só os trabalhadores é que confiam na gente e podem confiar que a gente é o canal da classe trabalhadora. Bom, vamos começar então. Vamos lá para o Reino Unido com a gravação aí de um comentário direto de Birmingham, segunda principal cidade da Inglaterra, pela nossa correspondente Carla Silva. Ela vai falar principalmente da situação do coronavírus no país, onde foi descoberta uma nova cepa, que já está aqui no Brasil, inclusive, muito mais contagiosa, né, do que o original Covid-19. Além disso, ela também vai falar um pouco sobre o Brexit, né? Nesse começo de 2021, o Reino Unido já está com uma situação econômica muito diferente da situação de décadas, né, que vinha de décadas aí com a parceria com a União Europeia. Vamos ver a reportagem da Carla Silva, depois a gente volta. Boa tarde, ouvintes da Causa Operária TV, aqui é a Carla Silva, estou falando de Birmingham, estou na frente do hospital Queen Elizabeth e vou passar para vocês um update do que está acontecendo aqui no Reino Unido. Vocês veem aqui na frente do hospital algumas ambulâncias e infelizmente algumas delas têm pacientes que estão esperando uma vaga para entrar dentro do hospital.
Me perdoem, eu queria fazer um vídeo, mas escureceu rápido. Agora são 4 horas da tarde e já está bem escuro. E deve estar mais ou menos um grau aqui fora. Bem, companheiros, infelizmente ontem aqui no Reino Unido bateu o recorde de novos casos. Hoje o número para os novos casos são de 61 mil infectados e 874 mortes. Isso sendo que só na Inglaterra, isso aqui no Reino Unido total, né? E no total, desde o início da pandemia, são 2 milhões e 770 mil casos, com um saldo de mortos de 76.305, sendo que só na Inglaterra são 2 milhões e 390 mil casos e o número de mortos 66.626. Vocês percebem que eu estou lendo isso, porque é difícil gravar um número, né? E não é um número assim muito agradável, né? De estar falando. E esse salto se deu também como a gente conversou no último programa, depois da nova cepa que foi encontrada do vírus. Ontem teve um recorde de novos casos e a situação ficou bem turbulenta, companheiros, desde a última vez que nós nos falamos. Era pré-natal, então era aquele clima de festa. O comércio estava funcionando, tinha em vista um lockdown, mas só foi decretado realmente depois das festas. Durante o Natal não foi permitido, né, aglomeração, mas nós sabemos o que aconteceu. Teve alguns casos, né, de festas também clandestinas. Isso não acontece só no Brasil. Mas enfim, essa é agora a nossa situação aqui. Eu hoje à tarde estive conversando com uma colega fisioterapeuta e o esposo dela também é fisioterapeuta, mas fisioterapia no momento não está funcionando, né? Os pacientes geralmente estão fazendo atendimento ou pelo telefone ou por vídeo, os que estão fazendo fisioterapia de casa, e dentro os que estão internados, né, feito com todo o protocolo de segurança, né? E o esposo dessa fisioterapeuta, ele está trabalhando na linha de frente como porter, né? E ele ajuda assim a levar paciente, maca e empurrar cadeira de rodas. É isso que o porter faz, né? E na frente do hospital ontem eram 18 ambulâncias esperando, porque não tinha vaga dentro do hospital. Aqui a gente, no momento, eu creio que dentro dessas ambulâncias, pelo que eu estou vendo que o motor está ligado, talvez tenham 2 pacientes esperando. Eu estou vendo agora ali que estão fazendo a limpeza. Depois do Natal a gente já iniciou um novo ano meio caótico, né? Além da nova variante, o aumento do número dos casos, também foi decretado, né? Teve a virada, e o Brexit agora está em vigor oficialmente. E parece que esse aumento de números não está se dando tanta atenção e não está se falando tanto do Brexit, né? Teve no Natal, até naquele dia que nós conversamos, né, 2 semanas atrás, os motoristas estavam parados, né, para entrar na França, e só podia entrar motoristas que tivessem feito o teste da Covid, e foi feito um mutirão, e até o exército foi dar apoio para poder realizar esses testes naquele monte de caminhões, todos ali na fronteira esperando. Passaram o Natal lá, tiveram voluntários para levar comida, porque no meio da estrada, frio, né? E sem comida, assim, no meio que do nada.
E o ano iniciou assim, né? Com o Brexit, a gente já tinha conversado, né? E assim, eu acredito que no Brasil as pessoas estão a par, né? Da lei de fronteiras, tiveram um problema. O problema da discussão seria o direito, né, da pesca, e acabou sendo feito um acordo que muita gente não está feliz e também tem muitos arrependidos, né? Mas realmente não é isso que na mídia, né, na televisão aberta, que tem se falado. Tem se colocado o foco todo na Covid. E eu fiz um levantamento também a respeito das greves que estão acontecendo. No final do ano passado, eu fiz aqui uma listagem de algumas empresas, né, que são mais importantes. E começando pelo NHS, né? Vocês veem que é uma estrutura né, grande, como o nosso SUS, né? Esse hospital é um hospital referência aqui na cidade de Birmingham, onde leva o nome da rainha Queen Elizabeth, já atendeu pessoas, e eles recebem todos os soldados também que vêm de guerra. Tem heliporto aqui em cima, é um hospital referência aqui no Reino Unido e um dos grandes na Europa também. O NHS entrou em greve em novembro, foi o primeiro a entrar, reclamando do pagamento e também das faltas de condições, que era numa época em que faltava luva, faltava máscara, e começou a ter, né, a abertura do lockdown, e realmente ficou a primeira instrução, né? Criou uma certa confusão, e claro que quem são os primeiros a sofrer somos nós, os trabalhadores, né? E em dezembro também tiveram a greve do DHL, que eu acredito que também faz operação aí no Brasil, a DHL, que é o serviço de entregas. Eles, além de reclamar das condições de trabalho, também fizeram greve por questões de bullying e assim, a falta de apoio, né, da empresa em relação a isso, porque as pessoas sofrem ameaças, assim. Tem pessoas que pedem entrega, e às vezes o que o delivery é instruído a fazer é deixar na porta, né? E eles tiram uma foto do pacote que é entregue, né? E quando o remetente abre a porta para pegar, né, sempre se tira uma foto, e às vezes tem que assinar, e alguns clientes não ficam satisfeitos e acabam, ou estão num dia ruim, e acabam, né, descontando em quem está ali para fazer o seu serviço. Então, também os entregadores da DHL, a empresa de trens da Escócia, a ScotRail, a Universidade de Brighton também, e a British Gas entraram em greve, e os funcionários do aeroporto de Heathrow e a British Airways. As maiores reivindicações eram, além das demissões, muitos funcionários eles fizeram um plano de redundância. Então, quando iniciou a pandemia, o que foi oferecido para os trabalhadores foi o seguinte: o governo deu auxílio emergencial, e as empresas seguiram pagando o salário integral. Porém, foi oferecido o plano de redundância. Para quem já estava perto de aposentadoria, ou realmente foi feito pela empresa de redundante, um cargo que não teria mais a sua função, entre aspas, né? Como, por exemplo, um fisioterapeuta que numa clínica pequena, que não pode receber paciente, ele é demitido, a função dele não é mais válida, né? Então, eu creio que deve ter ocorrido. Eu não tenho esse número, né, de quantos foram demitidos, quantos foram feitos redundantes, mas
Essa era uma das maiores reivindicações da categoria, né? Outras categorias também entraram em greve. No momento, os seguranças do hospital em Berkshire, que é uma cidade não muito longe de Londres, são uma média de 20 a 25 seguranças, eles estão em greve também por condições de trabalho e salário. E isso já tem uns 3 dias, né? E é isso, companheiros, a gente vê que a situação é caótica, é passado muito pano, muita histeria, que a gente fica até pensando nas pessoas que não acreditam, que acham que é uma conspiração, porque... Bom, que a gente acabou cortando o vídeo todo da Carla, porque ela mandou em 2 pedaços, a gente não conseguiu recuperar o segundo, mas já deu para ter uma ideia, né, da situação que ela explicou aí no Reino Unido, particularmente também em Birmingham, né, a cidade onde ela vive, situação do coronavírus principalmente. Temos aí, ela vai tentar contribuir com reportagens em todos os nossos programas aí do Correspondente Internacional. Queria agradecer a todo mundo que já está assistindo aqui o Correspondente Internacional, principalmente o Arthur Freitas e a querida Elizabeth Novi, que está sempre aqui acompanhando os programas da Causa Operária TV e que é companheira, né, aí da Carla e também conhecida aí da Adriana, que vai conversar agora com a gente direto do Brooklyn, em Nova York, para a gente falar sobre o histórico acontecimento de ontem, né, da invasão do Capitólio, Congresso dos Estados Unidos. Vamos, para quem veio de Marte e não viu o que aconteceu ontem nos Estados Unidos, vamos mostrar aí um vídeo, primeiro vídeo aí, para a gente ter uma noção. So right here at the base of the Capitol, the Tipper Steps, joint session behind us, debating the votes of Arizona. I'm getting a little bit of gas here right now, so we're choking up a little bit. If that wasn't enough, just the emotion of being here with all these patriots, the real story. You can see them coming from the direction of the National Mall, the Washington Monument, full of people coming down Constitution, coming down Pennsylvania, scaling the towers that were meant for the inauguration. The American people are tired, they're fed up, they feel they've been cheated, and we're going to find out if they're right. Good to be on the right side of history. Fuck yes! I'm not kidding, man. Isso daí foi um pouco antes de o pessoal realmente invadir o Capitólio, né? E o cara doidinho aí, meio parecido um pouco com o Donald Trump, sei lá, fantasiado de Trump com um boné Stop the Steal, né? Ele é uma coisa que o pessoal os trumpistas falam, né? E o que é uma coisa que é verdade, né? A eleição foi roubada, a eleição foi fraudada aí para que o Joe Biden se elegesse. E aí depois quando o pessoal estava entrando, invadindo o Capitólio, estava tendo a sessão ali para homologar, né, a vitória do Joe Biden à presidência dos Estados Unidos, os deputados tiveram que sair pelos fundos, né, para tentar fugir da ira dos trumpistas. E a gente tem mais um vídeo aí de quando eles entram mesmo das dependências do Capitólio e os seguranças ficam com o coração na mão, né? Vamos ver.
Pois é, e depois teve o pessoal que ainda sentou na cadeira do presidente do Senado, tirando onda, os trampistas fantasiados lá de, sei lá, aqueles personagens de filmes americanos quando falam sobre história dos Estados Unidos, guerra civil, tudo mais. Mas para a gente conversar um pouco sobre isso, estamos aqui com a Adriana Machado, correspondente da COTV em Nova York, companheira do PCO aí. Boa tarde, Adriana. Muito obrigado pela sua participação aqui no Correspondente Internacional. Que vocês pensaram aí quando vocês viram o pessoal indo do Congresso? Um pouquinho para a gente, como é que a cobertura da imprensa sobre isso, o que falaram, se ainda estão falando sobre isso, como é que está a situação nos Estados Unidos. Obrigado de novo pela sua participação. Oi, Vasco. Prazer estar aqui, companheiros da Casa Operária TV. Muito prazer participar do programa. Tá todo mundo em choque, né? Foi muito impressionante ver as imagens ontem. Simbolicamente, foi uma coisa que a gente nunca tinha visto antes. E tá todo mundo sem saber o que vai acontecer, com medo das próximas 2 semanas, que são as 2 semanas que o Trump ainda tem aí. Estão falando de impeachment, ontem, depois da invasão, eles continuaram com o processo e certificaram a vitória do Biden. Tem muita gente defendendo a democracia americana, falando, com medo o que a gente critica muito, né? Que a gente já sabe que não é democracia coisa nenhuma. É uma oligarquia horrível e violenta. Tem muita gente discutindo a diferença do tratamento dos manifestantes a favor do Trump com a diferença em relação aos manifestantes do Vidas Negras Importam, a reação da polícia. Então tem muita coisa para a gente discutir. Não estou te ouvindo. Deixei no mudo aqui, perdão. Situando todo mundo está acompanhando a gente. Houve um pouco antes, né, da sessão no Congresso dos Estados Unidos, uma manifestação convocada pelo Trump, né, com seus apoiadores, que reuniu por 30 mil pessoas aí, e que era para denunciar justamente a fraude eleitoral nos Estados Unidos. E o Donald Trump denunciou desde o início da campanha, né, desde o início da presidencial contra o Joe Biden, que a burguesia norte-americana, né, a imprensa,
O Partido Democrata, obviamente, ficava falando, insistindo, né, de que o sistema norte-americano é inviolável, não é possível que haja fraude, não foram fraudadas as eleições. O que a gente viu é que foram fraudadas as eleições para impedir, né, que o Donald Trump vencesse contra o candidato principal da lista, que era o Biden. Desde a questão dos votos pelos correios, né, da manipulação da imprensa para garantir a vitória do Joe Biden, de toda a pressão já antes nas eleições primárias do democrata, um golpe contra o Bernie Sanders, né, para que o Joe Biden fosse o candidato democrata que derrotasse o Donald Trump. Então, o que a gente viu foi, na verdade, sim, uma fraude. Mesmo assim, Donald Trump perdeu por muito pouco ações nos estudos, né, mostrando fragilidade aí do regime político norte-americano, com todas as manifestações que a gente viu no ano passado, né, contra a violência policial, contra a brutalidade policial, manifestações populares, e a questão do coronavírus, que atinge o país mais desenvolvido do mundo, é o país justamente mais atingido no vírus, com de 300 mil mortes, né, uma coisa assustadora. E depois dessa manifestação, o pessoal foi para cima do Congresso, né? A manifestação foi frente à casa, fica 3 do Capitólio. O pessoal caminhou ali por meia hora, chegou e meteu bronca. Os estavam fazendo uma sessão ali para garantir o Biden oficializar a vitória do Joe Biden. Tiveram que paralisar a sessão e, como a Adriana falou, a sessão só voltou na madrugada aí para carimbar a vitória do Joe Biden nas eleições dos Estados Unidos. Vitória novamente fraudulenta nas eleições dos Estados Unidos. O Donald Trump, ele pouco se pronunciou, né, com relação a ontem, durante os acontecimentos. No Twitter, ele falou apenas para o pessoal manter a crítica passiva, não atentar contra a segurança dos guardas do Capitólio, né? Só que houve uma pressão muito grande dos deputados, senadores, sejam republicanos, democratas, e da imprensa também, para o Donald Trump se posicionar. Eu estava assistindo a CNN, eles estavam chamando o Donald Trump de maníaco, pata, sangue irresponsável, que deveria sair aí para impedir isso daí, como se fosse uma coisa do Donald Trump, né? Foi, na verdade, uma explosão desse movimento. Praticamente tinha gente de extrema direita, né? Tinha nazistas, tudo, mas era um movimento mais, aparentemente, mais desorganizado. E era, né? Aqui no Brasil falou-se muito, vem se falando muito, foi uma tentativa de golpe. A gente pode falar que, na verdade, não foi uma tentativa de golpe, foi, na verdade, uma expressão da intenção de uma parcela do povo contra a fraude eleitoral dos Estados Unidos, né? Então, foram reivindicações aí democráticas desse setor do eleitorado norte-americano contra a fraude, né? Denunciando a fraude. Mas a gente vai continuar falando, Adriana. Queria que você falasse assim, como que foi a repercussão na imprensa dos Estados Unidos ao longo do dia aí e hoje, né? Que os republicanos, que os democratas, que a CNN, New York Times, etc., que vem se falando a respeito dessa ação aí que nunca tinha sido vista nos Estados Unidos, nem mesmo durante a Guerra do Vietnã, né? Pois é, esse negócio das eleições serem fraudadas ou não, que está no centro de tudo, né?
é até um pouco esdrúxulo, assim, né? Porque a manipulação das eleições já vem sendo feita há muitos anos. As eleições são uma farsa há muitos anos. Tem um movimento de tentar oprimir as pessoas mais pobres, as pessoas negras, para votar, tem uma manipulação da informação. Eles criam, você precisa de 2 documentos para votar agora em vez de só um, dificulta para as pessoas votar de acordo com as regiões e a política de cada região. Então, isso é uma coisa que já vem sendo feita há muito tempo. Tanto os 2 partidos, republicanos e democratas, ficam brigando com essa coisa de pode votar, acesso às urnas e tal. Então, e mudaram as regras esse ano, que por causa da pandemia, que podia votar por correio. E realmente foi uma coisa muito absurda o jeito que foi dado o resultado da eleição. A gente passou aquela semana, a sensação de eterna semana de contando os votos. E até a Fox News, que costumava dar apoio ao Trump, estava contra ele. A questão agora é que toda a mídia e toda a administração republicana e democrata estão contra o Trump. Só que ele tem esse apoio dessa base, né? E quem que é essa base que estava lá manifestando? Tem muito, como você falou, pessoas americanos simples que têm perdido direito, perdido trabalho, perdido o salário não sobe há não sei quantos mil anos e estão vendo o meio de vida deles decair e estão com raiva e seguem esse discurso do Trump, né? Então a gente vê nas manifestações, tem neonazista, tem gente com a bandeira de Israel, tem bandeira da Confederação do Sul, escravagista, são vários tipos de pessoas que entram nessa onda do Trump, mas realmente o jeito que a eleição, o resultado da eleição, assim, o Trump estava ganhando até uma certa parte das contagens, e depois eles começam a contar as urnas, os votos que vieram pelo correio, e aí o Biden passa só o suficiente para ganhar. Realmente foi um processo esdrúxulo que grita fraude, só que a maioria das pessoas, da televisão, da mídia, dos políticos e das pessoas que apoiam, que se dizem progressistas, né, que apoiam o Partido Democrata, estão falando, não, o Biden ganhou sim, vamos defender a nossa democracia. Então, existe essa manipulação de tentar fazer com que a eleição tenha crédito com a maioria das pessoas. Eu acho que é muito difícil para a pessoa que não tem mais conhecimento político mais profundo entender que essa eleição foi fraudada. Ao mesmo tempo, quando a gente vê neonazista invadindo o Congresso, é muito preocupante, né? Chamar de manifestação democrática, eu não sei, porque é tão manipulado que não dá para... A impressão que eu tenho é que as pessoas não têm muito essa dimensão, elas estão repetindo um discurso. Tem um vídeo que eu vi ontem das pessoas gritando para a mídia, cuspindo na mídia, que são aquelas... A gente sabe, no Brasil é a mesma coisa, o Bolsonaro tem essa linha de... as falas, né, que são repetidas por todo mundo, é a mesma coisa aqui. Então, acho que a maioria das pessoas que invadiu o Congresso ontem não sabiam muito bem o que estavam fazendo. Estavam repetindo um discurso que o Trump deu antes, falando agora vamos para o Capitólio, e eu acho que ninguém esperava que fosse chegar ao ponto que chegou,
políticos escondendo embaixo da mesa e o caos total. Mas eu acho que um pouco isso já era esperado. Eu estava lendo que alguns dias atrás, todos ministros da defesa dos Estados Unidos que estão vivos agora escreveram uma carta falando que o ministro da defesa que o Trump colocou no poder há 2 meses, o Christopher Miller, ele tinha que garantir que as eleições fossem acreditadas para o Biden. Então, acho que eles já estavam pensando que isso ia acontecer. Eu acho que chegou num ponto maior do que eles esperavam, mas existe esse movimento, esse grupo de apoiador do Trump já está sendo formado há muito tempo. A gente já viu nos protestos do Vidas Negras Importam, já teve muito confronto. Então, o que eu achei preocupante de ontem é ver o tamanho que se tornou, assim, está crescendo cada vez mais e são fascistas, então é uma coisa que a gente tem que combater. Eu acho que a mídia está falando isso, que eles têm que ser combatidos, mas a mídia fala que eles têm que ser combatidos para defender o governo e o sistema americano. E a gente está falando que eles têm que ser combatidos, mas que esse governo e esse sistema têm que ser realmente destruídos. Evidentemente, né? Isso, a gente viu aí das declarações dos políticos, deputados, democratas e da imprensa norte-americana com o mesmo discurso, né? Baderneiros, terroristas, criminosos, terroristas, inclusive. Anarquistas, eles foram chamados pela CNN. Eu vi também aí anarquistas, só que defendendo, né, pelo lado deles aí da burguesia norte-americana, as instituições do imperialismo norte-americano, como é o caso do Congresso. Mas o pior disso daí é normal, né, natural por parte da burguesia, né? Ficou, inclusive, eu vi aí um temor muito grande nos meios de comunicação, nos bancos, etc., e no um temor muito grande sobre do que aconteceu aí no Capitólio, e é um temor da mobilização popular, né? Porque imagina como que tem aí muitas de direita na rua, mas se o povo for para a rua como um todo, né? Ninguém vai segurar, nem a direita vai conseguir segurar, nem a extrema direita vai conseguir segurar essa explosão. Pode evoluir uma, inclusive, guerra civil nos Estados Unidos, né? Já foi se falado algumas vezes aí que os Estados Unidos de pré-guerra civil, né? Pela polarização gigantesca que existe no país. E nessa manifestação aí de ocupação do Capitólio, 4 pessoas morreram, né? E a gente viu as imagens, o pessoal quebrando janelas, quebrando os vidros, tecido, né? Agora, o pior de tudo, o que eu acho, né, é ver a esquerda, tanto norte-americana como brasileira, utilizando exatamente o mesmo palavreado, os mesmos discursos, a mesma propaganda da CNN, do New York Times, da Globo, né, de que é preciso barrar o fascismo, isso daí foi uma tentativa de golpe, o Donald Trump, e ao mesmo tempo defendendo o Joe Biden e defendendo a aliança com a direita, uma frente ampla, porque aqui no Brasil já falam, né, Brasil, não podemos deixar que aconteça, temos que nos aliar todos nós contra o Bolsonaro. Isso daí serve para essa política de a esquerda ficar que nem um cãozinho na coleira e a direita segurando a esquerda a reboque da direita. Estados Unidos no Brasil. A gente viu isso daí na eleição, na vitória eleitoral fraudulenta aí do Joe Biden. E no Brasil querem
um Joe Biden para a gente aqui também, pode ser o Huck, Luciano Huck, pode ser o João Dória de São Paulo, né? Deixa eu agradecer aqui, rapidão, o pessoal que está assistindo, Simone Souza, Evandro Martins, Marcos Omag, Lino Carla, Nivaldo Pereira, Adriano Teixeira e o Chemistry também. E também queria agradecer ao super sticker aqui do Para Que Postar Só Tem do Face. Muito obrigado pelos comentários e pelas contribuições. Ô Carla, depois dessa ocupação, né, o que houve também foi as manifestações em frente a Capitólios aí em diversos estados dos Estados Unidos, mostrando que é uma onda que pode começar a viralizar, né? Essa questão aí de aos Capitólios por parte do PS anunciando a fraude eleitoral nos Estados Unidos há poucos dias de o Joe Biden assumir ser empossado como presidente dos Estados Unidos, né? O Trump vai saber o que pode acontecer, né? O pessoal aí tá preocupado que o Donald Trump pode não querer largar isso ainda tá falando que não tem vai continuando briga na rua, polarização. Estão falando já alguma coisa sobre isso? Perdão, acabei de ler o Carlos aqui no comentário. Adriano, como é que está a situação pós-invasão do Congresso? Então, companheiro Vasco, está todo mundo muito tenso. Acho que uma coisa que eu queria falar sobre isso é essa diferença da reação da polícia em relação quando se trata de manifestantes neofascistas e quando se trata da esquerda. Eu acho que é importante nesse caso, porque quando a gente entrou na pandemia, a gente estava tendo manifestação aqui em Nova York todo dia por causa do George Floyd. A opressão policial foi uma coisa que eu nunca tinha visto na vida. Eram pessoas protestando pacificamente na rua e vinham os policiais e pulavam em cima das pessoas com cacetete, jogavam no chão, batia, quebrava a cabeça, levava para a prisão no meio da pandemia, passava todo mundo amontoado na prisão no meio da pandemia, simplesmente por andar na rua fazendo um protesto. Então, eu não sei se é tão fácil assim essa invasão de ontem deu a impressão, mostrou, né, o tanto que o sistema está enfraquecido. O vice-presidente estava lá e o pessoal conseguiu invadir. Mas, ao mesmo tempo, eles têm 760 bilhões de dólares para a defesa. A polícia de Nova York tem 6 bilhões de dólares por ano. É uma polícia completamente militarizada. Então, eu acho que se fosse manifestante da esquerda, se fosse o povo tentando invadir e não fascista, a resposta seria muito diferente. Mas, ao mesmo tempo, essa tensão entre esses manifestantes do Trump e os antifascistas tem causado muita apreensão. Tem um cheiro de guerra civil. E as pessoas, aos poucos, estão percebendo que elas não podem depender do governo. Por exemplo, aqui no Brooklyn, que os crimes estão aumentando, a gente escuta toda hora as pessoas falarem: a gente vai ter que se armar, vamos ter que fazer a nossa defesa mesmos, porque a polícia existe só para oprimir as pessoas, não existe mais a polícia para se vigiar. Então, todo o sistema está super sensível. E essas duas vão ser decisivas. Vamos ver como vai ser. A coisa da frente ampla é muito importante. A gente fazendo
com o companheiro Rui sobre o feminismo, que começou essa semana. Eu acho muito importante a gente estudar mais e saber mais sobre o que foi essa frente ampla antes e como que ela está se reconstruindo agora. O movimento do Bernie Sanders foi uma coisa muito impressionante. Foram muitas pessoas que começaram a falar sobre socialismo, muitos jovens que começaram a se organizar, que começaram a manifestar, que começaram a exigir seguro-saúde, exigir educação não paga, e o Partido Democrata simplesmente aniquilou esse movimento e usou e os fascistas como desculpa para o motivo que todo mundo tinha que apoiar o Biden. E foi muito impressionante ver pessoas brasileiros que lutaram contra o golpe, passando aqui anos lutando contra o golpe, para ver todo mundo feliz, pulando na rua, comemorando que o Biden foi eleito. Realmente são tempos muito esquisitos. A gente tem que ficar muito atento e lutar contra a frente ampla. Acho que é isso. Não sei se respondi a sua pergunta. Sim, queria pedir desculpas, minha conexão tá meio ruim aqui. Valeu também MDS 123 MDS que está acompanhando a gente. A Elizabeth pergunta se vai ter Rui no DCM hoje. Sim, daqui a 5 minutos vai começar o Rui na live das 5 do DCM. Então vocês podem assistir também, ou então pode ficar ali no celular e no computador. No celular o Rui, no computador o J5, que começa já também aqui na Causa Operária TV ao vivo. E a Adriana falou, né? Hoje tem a segunda aula do curso, o que foi o stalinismo, uma análise marxista, pelo Rui Costa Pimenta. Não é transmitido na COTV o curso tem uma plataforma própria, universidademarxista.org.br, universidademarxista.pcl.org.br, e vocês podem se inscrever no curso para não perder. Quem já perdeu a primeira aula pode assistir ela, porque ela fica gravada. As aulas ficam gravadas por 6 meses para quem se inscrever no curso. Foi sensacional a aula introdutória sobre o stalinismo. O Rui Costa Pimenta ele falou sobre a história do socialismo, falou sobre as teorias aí, leu uma parte de um texto fenomenal do Trotsky, falando o que seria uma sociedade socialista, né, e comparando com o que foi a União Soviética, e foi apenas a introdução. A gente vai ter ainda mais 15 aulas sobre o stalinismo, a história da União Soviética, imperdíveis para qualquer um que é de esquerda, que luta pela revolução, para saber o que foi mesmo o stalinismo. A segunda aula vai ser hoje à tarde na plataforma da Universidade Marxista. Bom, a gente vai ficando por aqui o programa. Queria agradecer bastante aí a presença da Diana, muito especial, os comentários aí especiais, de alguém que está nos Estados Unidos, né, acompanhando de perto o que acontece por aí. Muito obrigado, seja bem-vinda sempre aqui nos nossos programas, no Correspondente Internacional. Você possa participar mais vezes aí, porque pelo jeito o clima nos Estados Unidos só tende a esquentar, né? Então, muito obrigado a você, Adriana, pela participação. Até uma próxima, e até a próxima também a todo o público que assistiu aqui o nosso programa. Não deixem de assistir agora ao JP na Cel TV e ligar a outra tela no DCM, na TV DCM, na live das 5 com o Rui Costa Pimenta. Então, muito obrigado a todo mundo. Até a próxima.